Olá, bem-vindos de volta. Este é o nono tutorial da introdução à programação em C#. Eu queria só dizer que isto tem sido bastante interessante e um desafio engraçado para mim tentar explicar todos estes conceitos base da programação, porque já é tão intuitivo para quem está habituado a programar que torna-se quase difícil de explicar tudo o que está por trás da programação sem começarmos a tropeçar sobre conceitos. Tanto que confesso que o vídeo anterior a este eu tive que o fazer duas ou três vezes, porque tropeçava sobre coisas que para mim é intuitivo e eu já sei há muitos anos, mas para quem quer explicar as coisas de raiz é difícil, porque de repente começa a introduzir novas e novas coisas que para quem não sabe programar simplesmente não vai perceber. E eu, no último tutorial, comecei a falar numa coisa que eram os operadores lógicos. Terminei com algo do tipo true ou false. E aqui com o corpo da expressão do if. O que é esta barra aqui? Isto é um operador lógico. E existem três operadores lógicos mais importantes. Há mais do que estes, mas os mais importantes que nós queremos conhecer é o i comercial, que corresponde ao operador lógico AND. Já vamos explicar o que isso quer dizer. E temos esta barra vertical, corresponde ao operador lógico OR, ou, este será o I e este será o OU, e temos também ainda o operador lógico que é o ponto de exclamação, que é o operador lógico de negação. Negação não é de estar em negação com alguma coisa, não tem nada a ver com isso, tem a ver com transformar um verdadeiro num falso. O que é que isso quer dizer? Vamos lá ver. Vamos lá dar exemplos para estes operadores lógicos. Como é que funciona o i comercial? O i comercial, por exemplo, no caso de um if, voltando ao exemplo do if, nós sabemos que a expressão que está aqui tem que resultar num verdadeiro ou num falso. Esta expressão pode ser composta por variedíssimas coisas, mas tipicamente vai ser composta por subexpressões que vão ter entre elas operadores lógicos. Por exemplo, expressão 1 e expressão 2 ou expressão 3. Se isto tudo for verdadeiro, no total avaliar como verdadeiro, então o if, o corpo do if é executado. Agora, como é que funcionam estes operadores lógicos? O operador lógico i, o AND, só avaliar verdadeiro se todas as expressões forem verdadeiras. Ou seja, se a primeira expressão for avaliada como true e a segunda como true, terceira como true, por aí fora, nós podemos pôr o número de i's que nós quisermos e comerciais antes que nós quisermos. Tem é que estar entre duas expressões. Neste caso, relembrem-se que esta é a expressão mais simples. Esta expressão pode ser uma expressão composta. Já vamos falar disso mais à frente. Se estes todos forem a true, o resultado disso, que isto não é código, o resultado disso vai ser true. Basta um deles ser false para isto tudo ser false. Se dois forem false, continua a ser tudo false. Se todos forem false também, isto tudo também continua a dar false. Não é false, é false. Ok. Isto muito brevemente é o operador lógico AND. O operador lógico OR funciona de uma maneira bastante diferente. No operador lógico OR, semelhantemente, nós podemos ter uma
uma sequência de operadores lógicos com o comprimento que nós quisermos. E, neste caso, basta um deles ser verdadeiro para toda a expressão, toda esta expressão ser avaliada como verdadeiro. Ou seja, se eu tiver aqui um false, isto tudo é avaliado como verdadeiro. Aliás, a maneira como isto funciona, indo mais ao pormenor, a nível da avaliação da expressão, ele vai verificar se a primeira expressão de todas estas expressões é verdadeira. Se ela for verdadeira, ele termina logo, não avalia as restantes expressões da expressão total e retorna do resultado da avaliação da expressão verdadeiro. Ou seja, basta-lhe saber que esta primeira expressão é verdadeira para ele saber que pode retornar verdadeiro e ir para o corpo do if. Se isto, contudo, for um false, ele vai verificar que isto é um false e que tem um ou a seguir. Logo, vai ter que verificar a expressão seguinte. Vai ver que é um false também e tem um ou a seguir. Então pode verificar a expressão seguinte. Ele aqui vê que é um true. Tendo em conta que este é um true, ele já sabe que é o suficiente para entrar por aqui adentro. Agora, ele sabe que é suficiente porque ele é inteligente o suficiente para perceber que a seguir tem um ou e a seguir tem um ou também. E só por essa razão é que ele termina logo a execução. Se eu tivesse aqui um i comercial e aqui outro i comercial, isto aqui mudava ligeiramente. Aliás, mudava bastante a execução desta expressão. E isso tem a ver com a forma como estas expressões são avaliadas. Vamos lá ver. Semelhantemente à precedência que nós temos nos operadores aritméticos, em que a multiplicação vem antes da soma, nos operadores lógicos, o i, o and, vem sempre antes do ou. Ou seja, aquilo que vai acontecer é que ele, antes de avaliar estes ous, ele vai avaliar estes is. Ele vai primeiro, por exemplo, avaliar estes dois, a ver se o resultado disto é verdadeiro, e depois vai avaliar estes todos, a ver se o resultado destes é verdadeiro, e só depois é que vai começar a avaliar estes. E eu agora tenho na dúvida se ele sequer chega a avaliar estes, tendo em conta uma construção deste tipo, se ele não fica logo por aqui e entra logo dentro do if. Agora, eu sei que, sabendo que estes três aqui são todos true, eu sei que o resultado deste if vai ser verdadeiro. Por isso, ele vai devolver true e vai executar o corpo. Agora, a precedência, se ele chega ou não a avaliar estas subexpressões, estou na dúvida, porque, de modo geral, não temos este tipo de construção de ifs. Isto não é um exemplo comum, e daí a minha dificuldade neste momento em dizer como é que isto, qual é o resultado da ordem de avaliação destas expressões, mas é uma coisa que, sem dúvida, vou tentar descobrir no futuro, e deixo-vos também como desafio tentarem descobrir qual será a ordem de avaliação destas expressões. Ok, então já conhecemos o i, o and, e o ou. Falta-nos a negação. A negação é este senhor aqui. Para que é que serve a negação? Agora, a pegar estes conteúdos aqui, a negação serve-nos, por exemplo, para inverter este if. Se eu chegar aqui e disser que, em vez de result, eu quiser a negação de result, e é assim que é a sintaxe da linguagem, ou seja, a exclamação tem que vir antes da variável, e o meu tempo está quase a acabar. No momento em que eu ponho aqui este ponto de exclamação, o valor desta variável vai ser invertido. Ou seja, se ele for verdadeiro, passa para falso. Se ele for falso, passa para verdadeiro. E daí, para o corpo do meu if continuar a fazer sentido, eu tinha que inverter. Eu tinha que inverter os seus corpos, e assim teria o mesmo resultado. Espero que tenham gostado e continuem a seguir. Até já!